Boa noite. Número de mortes por dengue bate recorde este ano. Em menos de 100 dias, o país chega a 1.116 vítimas fatais pela doença, 22 a mais que o registrado em todo o ano passado. Condutor de poste que matou motorista de aplicativo em acidente de trânsito vai pagar R$500 mil à justiça e não ficará preso. E você vai ver também. Julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é suspenso depois de novo pedido de vista. O placar está em 3-1 contra a cassação. Força-tarefa no Rio de Janeiro quer descobrir de onde veio a substância química que contaminou e interrompeu o fornecimento de água para quase 2 milhões de moradores. Uma força-tarefa no Rio de Janeiro tenta descobrir de onde partiu a substância química que obrigou a interromper o fornecimento de água de quase 2 milhões de moradores. Policiais civis e agentes do Instituto Estadual do Ambiente saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão contra 16 empresas. 14 delas ficam no antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, na região metropolitana. 6 representantes das companhias foram intimados a prestar depoimento. A investigação é para identificar de onde vazou o tolueno, uma substância altamente nociva usada na produção de tintas e solventes que contaminou o sistema Imunana Laranjal. Quase 2 milhões de moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Paquetá e Maricá ficaram sem água por pelo menos 3 dias na semana passada. O abastecimento só foi normalizado neste domingo. O tolueno não brota do pasto. Aconteceu. Um vazamento anterior e que a chuva alagou e o tolueno ele é mais leve que a água e subiu. Se foi algum descarte, se é algum vazamento, isso tudo está sob investigação ainda. A Justiça também determinou a apreensão de amostras de tolueno nessas empresas. O material será comparado à água coletada no manancial contaminado. A multa para o responsável pelo vazamento pode chegar a R$50 milhões e a perda da licença. Um duto desativado da Petrobras no rio Guapiaçu, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, que fica perto do local onde o tolueno foi encontrado, também está em investigação. Em nota, a Petrobras informou que não usa a substância em nenhuma atividade no Rio de Janeiro e que nenhuma prestadora de serviço que atua nas instalações do Comperj utiliza o produto. Também afirmou que o tolueno, que é um refinado de petróleo, não é fabricado no estado e não é usado na limpeza de dutos. Está descartado que pode ser o duto da Petrobras ou não, aquele duto. Eu falei, não estou afirmando, mas também não está descartado ainda, porque todo o entorno, os 2 pontos principais ali de nível de microgramas de tolueno, em 2 extremidades ali do duto. O governo federal aprovou a regulamentação do emprego temporário para a atuação das Forças Armadas no território indígena Yanomami. A operação será realizada até o dia 31 de dezembro deste ano. A diretriz ministerial foi publicada no Diário Oficial de hoje e o objetivo é intensificar as ações governamentais na terra Yanomami, que fica localizada entre os estados do Amazonas, Roraima e parte da Venezuela. As equipes ficarão responsáveis por combater as ações do garimpo ilegal no local. Para isso, será instalado um posto de comando em Boa Vista, Roraima. O garimpo ilegal tem afetado a população Yanomami, principalmente por conta da violência e da contaminação dos rios com mercúrio. Centenas de indígenas estão intoxicados. No Parque Vila Lobos, em São Paulo, vendedores ambulantes entraram em confronto com a polícia. Na ação, um ambulante é rendido com um mata-leão. Em outra imagem, uma mulher é imobilizada pelo pescoço por uma policial militar. A confusão começou após ambulantes protestarem pela falta de cadastro de vendedores. O Vila Lobos é administrado pela empresa Reserva Parques, que desde o início da concessão auxilia ambulantes no registro legal para a venda. Recentemente, o excesso de vendedores irregulares tem acarretado reclamações. Dessa forma, aos finais de semana, a Polícia Militar realiza operações de fiscalização. A empresa afirma que tem trabalhado para a abertura de novos cadastros. Sobre a confusão, a SSP disse que durante o tumulto, uma mulher agrediu um segurança e desacatou policiais após eles impedirem uma agressão a um dos agentes.
O policial militar que agrediu uma mulher no metrô de São Paulo foi identificado e afastado. O governador Tarcísio de Freitas diz que o agente será punido severamente. O caso ocorreu na Estação da Luz, no centro da capital. O flagra de um usuário do metrô mostra a vítima sentada no chão da plataforma, enquanto o policial fala para ela baixar a mão. A mulher pergunta por qual motivo o militar estaria batendo nela. A imagem divulgada mostra uma agressão. Após dar um tapa na cara da vítima, que não reage, o agente vai embora. Acabei de ser agredida aqui, ó, por aquele policial sem necessidade nenhuma. A Secretaria de Segurança Pública instaurou um inquérito para apurar se houve discriminação homofóbica no caso, já que a mulher usava uma bermuda com as cores do movimento LGBTQIA+. O órgão também lamentou o ocorrido. A advogada da moça agredida afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que ela, que mora em Guarulhos, está recebendo apoio da Subsecretaria de Políticas de Diversidade do município. O Ministério da Saúde lançou um programa para reduzir a fila de espera por cirurgias, exames e tratamentos no Sistema Único de Saúde. O programa, batizado de Mais Acesso a Especialistas, deve integrar os atendimentos e, assim, reduzir o número de lugares e a distância que o paciente precisa percorrer para fazer o tratamento. Entre os novos recursos também está a ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde até às 10 da noite. Além disso, os postos vão digitalizar os dados dos pacientes e a telesaúde vai ser usada, caso seja necessário, agilizar o atendimento nos 5.570 municípios brasileiros. O Ministério da Saúde vai destinar 460 milhões de reais aos municípios que aderiram recentemente ao programa. Segundo o governo, vão ser criadas até 2026 mais de 2.000 equipes de saúde da família, 3.030 equipes de saúde bucal e 1.000 equipes multiprofissionais. A ideia é aumentar em 80% a capacidade de atendimento aos pacientes do SUS. Se trata de reduzir tempo de espera, né? As pessoas têm que ser tratadas com dignidade e o sistema tem que resolver os problemas de saúde e não adiá-los, ou seja, em alguns casos isso significa ou uma grande perda da saúde ou até mesmo, infelizmente, a perda da vida. O presidente Lula estava ao lado da ministra Nízia Trindade para anunciar as novidades e destacou a credibilidade da gestora. Outro dia, numa reunião do Ministério, eu disse para a Nízia que ela tinha que falar grosso na questão da saúde. Estava aquele problema dos hospitais do Rio de Janeiro. E a Nízia respondeu para mim o seguinte: presidente, eu não posso falar grosso, porque eu sou mulher, eu falo manso. E eu acho que a Nízia, falando manso do jeito que ela falou, eu posso até achar, Nízia, que as pessoas podem até, alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra que você fala. Antes de deixar o evento, Lula foi vacinado contra a gripe. Vou tomar aqui agora a vacina para incentivar o povo brasileiro a tomar vacina outra vez. Vacina não permite que a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina, a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas. Além da dengue, síndromes respiratórias como a Covid e a gripe têm levado mais pacientes aos hospitais. O resultado é a superlotação. Cenas como essas estão cada vez mais comuns em todo o Brasil. Em São Paulo, pessoas esperam por horas para serem atendidas em algumas unidades de saúde. Está bem cheio. De madrugada não tinha fila, mas agora está bem cheio lá dentro. E mesmo depois de um longo tempo de espera, é preciso enfrentar também a falta de testes. A gente foi fazer o teste, mas não tinha material para fazer. Até a gente não fez o teste do convite. Em Belo Horizonte também houve registro de superlotação em hospitais públicos. No Hospital Governador Israel Pinheiro, o tempo de espera chegou a mais de 14 horas. Alguns doentes esperam deitados no chão. As imagens também mostram corredores tomados por macas e cadeiras. Acompanhantes abanam uma pessoa que chegou a desmaiar. A situação do Ipsen está em calamidade pública. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado no dia 7 do mês passado, apontou que o número de casos semanais de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em todo o país.
Casos de Covid e influenza, o vírus da gripe, cresceram em diferentes regiões do Brasil. A dengue também tem levado as pessoas a procurarem atendimento. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 2.700.000 casos prováveis da doença e mais de 1.500 óbitos em investigação no país. No estado de São Paulo, 71% dos hospitais da rede privada registraram aumento de internações por Covid e dengue e 82% registraram aumento de casos suspeitos de Covid e dengue nos pronto-atendimentos e serviços de urgência. Aqui nessa UPA, na Zona Sul de São Paulo, a procura por atendimento é tanta que a fila para ser atendido na unidade de saúde chega a ficar para fora do prédio. Mas mesmo com a demora, os especialistas alertam que em alguns casos é imprescindível procurar ajuda médica. Pessoas que se apresentam com falta de ar têm que procurar o pronto-socorro imediatamente, independente de se achar que está grave ou não está grave. Enquanto essa onda de doenças virais continua, os pacientes seguem no aguardo de um melhor atendimento. Eu acho que eles deveriam se organizar mais, ter mais profissionais, mais médicos, porque muitas das vezes tem 1 ou 2 profissionais atendendo e não é o suficiente. Ah, sim, com certeza. Daria para melhorar muito. É o que precisa, né? Está precisando. A administração do Hospital Governador Israel Pinheiro, em Minas, que está com 40% dos leitos desativados, afirmou em nota que há dificuldade para a contratação de médicos e enfermeiros e que, em muitos casos, o hospital fica superlotado porque os pacientes recusam transferência para outras unidades por causa da distância. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo afirmou que as unidades de pronto atendimento tiveram um aumento na procura e que houve crescimento significativo nos casos de dengue, mas não explicou com detalhes o que tem causado a superlotação das UPAs. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu novamente o julgamento que pode levar à perda de mandato do senador Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato precisa de apenas mais um voto para escapar da cassação. Em qualquer cenário, deve haver recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que dará a última palavra sobre o destino de Moro. Júlio Jacob Júnior pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. O julgamento será retomado amanhã. O placar está em 3-1 a favor da manutenção do mandato de Moro. Com mais um voto favorável, Moro escapa da cassação. A análise do caso pela Corte começou no dia 1º de abril. No início do julgamento, o relator Luciano Carrasco Falavinha disse que não há provas suficientes contra o senador e que a legislação não estabelece um limite para gastos em pré-campanha. Além do relator, os desembargadores Guilherme Frederico Hernandes e Cláudia Cristina Cristofani votaram contra a cassação. Eu vou votar acompanhando o relator. Ficaram definidas em decisões anteriores do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, 2 premissas que orientam o presente julgamento no que diz respeito ao abuso de poder econômico na pré-campanha. 2. Que o abuso na pré-campanha somente se caracteriza com gastos acima da média dos demais candidatos. E, número 2, que esse gasto excessivo deve ser grave, quantitativa e qualitativamente. A partir da definição das atividades empreendidas e quantias despendidas na pré-campanha, será possível averiguar a incidência ou não dos ilícitos eleitorais imputados aos investigados. Repousa nesta dificuldade, no meu sentir, em se definir no que consistem gastos de pré-campanha, o principal desafio deste processo. Apenas José Rodrigo Sade votou a favor. A Corte Eleitoral do Paraná analisa 2 ações protocoladas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. Na ação, os autores acusam Moro de abuso de poder econômico com gastos irregulares no período de pré-campanha nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade a tese de que as Forças Armadas são um poder moderador. O STF julgou uma ação do PDT que questiona a constitucionalidade do uso dos militares para interferir nas instituições democráticas. O relator, ministro Luiz Fux, afirmou que as Forças Armadas devem permanecer indiferentes em disputas no processo político. A Corte seguiu esse entendimento e considerou que a prerrogativa do presidente da República de autorizar o uso das Forças Armadas por iniciativa própria ou a pedido do Legislativo ou Judiciário não pode ser exercida contra os próprios poderes.
O debate sobre a distribuição de dividendos da Petrobras está encaminhado, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora à noite, Haddad se reúne com o presidente Lula para falar sobre a reforma tributária. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que traz todos os detalhes para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Fernando Haddad falou com jornalistas quando chegou hoje à tarde no Ministério da Fazenda. Sobre a Petrobras, ele disse que o Conselho de Administração da estatal deve decidir ainda este mês sobre a distribuição dos dividendos extraordinários. Eu lembro que em março a estatal reteve quase 50 bilhões de reais em dividendos que seriam pagos aos acionistas. E aí isso acabou gerando uma queda de 55 bilhões de reais no valor de mercado da estatal. E isso causou problemas para o governo, que é o principal acionista da empresa. Desde a semana passada, Jean Paul Prates, crescem os rumores de que Jean Paul Prates pode deixar a presidência da Petrobras. Inclusive, ontem à noite, o ministro da Fazenda participaria de uma reunião no Palácio da Alvorada com outros ministros e o presidente Lula para tratar sobre esse assunto. Só que a reunião foi cancelada e nos bastidores o que se fala é que ela foi cancelada porque o presidente Lula não gostou da divulgação dessa reunião pela imprensa. Aqui eles se reúnem agora, Haddad e o presidente Lula se reúnem aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos agora. Eles estão reunidos ainda e a principal pauta é sobre as leis complementares da reforma tributária que Haddad deve enviar ainda na semana que vem ao Congresso Nacional. Inclusive, o ministro da Fazenda disse que vai seguir a orientação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e vai apresentar esse projeto aos 11 ministros para evitar a judicialização. Vamos ouvir o que ele disse. Para evitar que fique 10 anos, 5 anos, 20 anos, interpretando uma reforma que vai ser aprovada esse ano. Então, quanto mais cedo os tribunais tiverem um juízo sobre o significado da reforma, a melhor interpretação da reforma, menos litígio nós vamos ter. Bom para o contribuinte, bom para o gestor público. O número de mortes por dengue bateu recorde. Em menos de 100 dias neste ano, o país chegou à marca de 1.116 óbitos provocados pela doença, 22 a mais que o registrado em todo o ano passado. Este já é considerado o ano mais letal da dengue em toda a série histórica, iniciada nos anos 2000. Em quase 100 dias, a doença matou mais de 1.100 brasileiros. No ano passado inteiro, foram 1.094 óbitos. São Paulo lidera essa triste estatística, com 220 mortes, seguido pelo Distrito Federal e Minas Gerais. O recorde de casos de dengue estão relacionados mesmo a uma quantidade enorme de chuvas que nós tivemos, criadouros a mais e muitas pessoas suscetíveis com o aumento do dengue 2. A Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, tem hoje o pior cenário de incidência de dengue da capital paulista. Por aqui, a incidência é de mais de 6.800 casos por 100 mil habitantes. Só nesta rua onde nós estamos, quase todas as residências têm pelo menos um caso de dengue confirmado. Na casa da Miriam foram 3, o irmão, a cunhada e a sobrinha neta, de menos de 1 ano de vida. Eu estou com 15 pessoas conhecidas que estão doentes, sendo tratados, sendo medicados, um com caso grave porque ele é problema renal, né? O número de casos também já superou o do ano passado. São mais de 2.900.000 casos prováveis, enquanto que em 2023 foram pouco mais de 1.600.000. Não à toa, a região foi uma das escolhidas para iniciar a imunização contra a dengue na capital, ao lado de Itaquera, na Zona Leste, com o maior número de casos absolutos. Mas enquanto a vacina está disponível em quantidade limitada no SUS e na rede privada, a maior prevenção é a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos criadouros estão dentro das casas das pessoas.
O pessoal não liga muito, larga copo, vem uma chuva, segura a água, tampinha de garrafa, refrigerante, segura a água. Então, se não tiver essa consciência, vai ser difícil. A boa notícia é que, segundo o infectologista, o pico da epidemia já passou. Daqui para frente, a tendência é de queda nos registros de casos positivos e, consequentemente, de mortes pela doença. Normalmente, todos os anos, a epidemia é a maior exatamente agora, abril e maio. No entanto, como houve uma antecipação por causa das chuvas muito grandes que nós tivemos em fevereiro, março, mas agora com a parada das chuvas, não tem como a Aedes proliferar, então para a epidemia. Na Bahia, um forte temporal atinge Salvador e municípios da região metropolitana desde o final de semana. Em 7 dias já choveu mais do que a média histórica para todo o mês de abril. O teto de um terreiro de Umbanda desabou e um túnel ficou alagado hoje pela manhã. Tá um rio, meu irmão. Também foram registrados deslizamentos de terra, desabamentos e alagamentos. Parte de um prédio residencial desabou e o local foi evacuado. 2 veículos ficaram soterrados. O prédio da Superintendência de Trânsito de Salvador também foi atingido. A Defesa Civil emitiu um alerta máximo por conta das fortes chuvas. Cerca de 300 ocorrências foram registradas em 14 horas. Todas as 14 sirenes das áreas de risco foram acionadas. Pelo menos 8 escolas servem de abrigo temporário para as vítimas do temporal e a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Vamos saber então da previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Igor, boa noite, tudo bem, querido? Me diga, continua essa perspectiva de tempo quente, chuvoso para o país nessa próxima semana? Como fica? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, o tempo fica quente, abafado, mas tem previsão de chuva sim, viu? Em Salvador, por exemplo, a gente acabou de ver na matéria anterior, choveu bastante e até sexta-feira pode chover mais de 170 milímetros, é muita água. E como o solo está encharcado, ainda tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Já no sudeste, tempo abafado e com máxima chegando, olha, aos 34 graus no Rio de Janeiro, com previsão de chuva isolada. Em Belo Horizonte, a máxima pode chegar aos 30 graus, sem chover, e em Vitória, no Espírito Santo, 32 graus. Em São Paulo, tempo abafado, nublado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Inclusive, choveu em algumas regiões hoje, viu? A máxima pode chegar aos 27 graus amanhã, 29 graus na quarta-feira e 27 graus na quinta-feira. E uma frente fria mantém estabilidade no sul do Brasil e aí pode chover em pontos isolados do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Mas falando em temperaturas, olha, o tempo fica abafado e a máxima pode chegar aos 33 graus em Manaus e a mesma coisa em Cuiabá. Boa noite para você. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. Vamos falar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, Musk ataca Alexandre de Moraes, diz que existe uma ditadura do judiciário no Brasil. São 3 perguntas em uma para você. Primeiro, afinal, o que quer o bilionário Elon Musk com isso? Quais os possíveis efeitos sobre o X, que é a rede social dele aqui no Brasil, né, os efeitos no Brasil, e também as novidades que você tem sobre a regulamentação das redes sociais. Boa noite. Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recuou em relação ao apoio que ele dava à aprovação do PL das fake news. Portanto, a avaliação agora, que eu colhi no Supremo há pouco, de ministros é que caberá ao Supremo fazer algum tipo de regulamentação. Ela não vai acontecer por meio do Congresso Nacional, porque o projeto está na Câmara e o Arthur Lira deu sinal claro de que não vai tocar adiante. Ele disse que não quer incentivar a polarização. Ele está mentindo. No Palácio do Planalto também, essa ficha já caiu e provavelmente haverá uma articulação junto com o Supremo para algum tipo de regulamentação das redes sociais. O que é o Elon Musk? O Amanda, ele faz parte de uma rede internacional de extrema-direita. Ele já postou fake news sobre a Suprema Corte americana, dizendo que o Biden ia aumentar o número de juízes. Ele já atacou a Bolívia, ataca agora o Brasil. Mas ele se cala em relação a ditaduras onde ele tem negócios. É uma figura de extrema-direita, é uma figura que tem ligação com parlamentares brasileiros que estiveram há pouco tempo em Washington tentando vender essa mentira de que no Brasil existe uma ditadura do judiciário.
É mentira, né? Não existe nenhum ataque à democracia. O ataque, aliás, vem desses grupos antidemocráticos. Não são supostamente antidemocráticos, não. Eles tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. E a outra coisa que o Elon Musk fica bastante insatisfeito, carros elétricos. A BYD está avançando mais do que a Tesla e está antes aqui no Brasil. Ele está de olho em reservas de lítio que o Brasil tem em Minas Gerais. E ele quer manter o negócio deles de satélites na Amazônia e o governo avalia eventualmente revogar esses contratos. É uma figura perigosa que está mentindo e que tem que respeitar a lei de um país onde ele tem um negócio. Ele não tem poder para desrespeitar o Brasil. O Supremo agiu bem, o ministro Alexandre de Moraes agiu bem, o plenário do Supremo deve referendar as decisões do Alexandre de Moraes, porque é um ataque à nossa soberania e à legislação brasileira. Amanda Augusto. Perfeito, Kennedy. Obrigado pela sua participação. Um abraço, boa noite. O BNDES vai disponibilizar no dia 21 de abril mais 1 bilhão e 400 milhões de reais para o Plano Safra 2023-2024. Esse é um programa do governo federal que visa fornecer recursos para o financiamento da atividade agrícola no Brasil. Os produtores podem usar os recursos, por exemplo, para ampliar a produção, comprar máquinas e equipamentos e investir em inovação. Até agora, o banco já aprovou mais de 28 bilhões de reais em mais de 120 mil operações para o Plano Safra 2023-2024, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período da safra passada. Uma nuvem colorida chamou a atenção de moradores da cidade de Cedro, no Ceará. Especialistas chamam o fenômeno de nuvens iridescentes. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, isso acontece quando a luz solar contorna algum obstáculo e se divide nas 7 cores do arco-íris. O Banco Central informou que o Pix bateu um novo recorde, com mais de 200 milhões de transações em um único dia. O número foi atingido na última sexta-feira, dia 5 de abril, dia de pagamento de muitas empresas. Desde outubro do ano passado, as operações via Pix superaram os 4 bilhões por mês. No último balanço feito em fevereiro, foram 4,39 bilhões de transferências, movimentando quase 2 trilhões de reais. O Ibama multou o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$ 2.500 por importunar uma baleia jubarte durante passeio de moto aquática em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em junho do ano passado. Um vídeo mostra Bolsonaro muito próximo à baleia, filmando o animal. Veja só. Em nota, o Ibama afirmou que esse tipo de ação pode alterar o comportamento do animal e colocar em risco a espécie. O Ibama deu 20 dias para Bolsonaro se defender. Enquanto os partidos políticos se preparam para disputar as eleições municipais deste ano, uma outra disputa também movimenta os bastidores do Congresso Nacional: as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. As eleições para as duas casas serão só em fevereiro do ano que vem, mas as articulações para garantir votos já começaram. Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não podem concorrer no próximo pleito porque já estão no segundo mandato consecutivo. Cabe a Lira e Pacheco trabalharem para elegerem os sucessores. Na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, está entre os principais cotados. Eleito pelo estado da Bahia, o advogado está no 3º mandato como deputado federal. É líder do partido e vice-líder do maior bloco da casa. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e atual primeiro vice-presidente da Câmara, também deve tentar a vaga. O deputado pelo estado de São Paulo é advogado e bispo licenciado. Antônio Brito, do PSD, fecha a lista dos favoritos. Eleito pelo estado da Bahia, o deputado está no 4º mandato e é vice-líder do bloco composto por MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Outro nome já citado nos bastidores é de Altineu Cortes, líder do PL na Câmara, partido de oposição ao governo. Cortes é do Rio de Janeiro e está no 3º mandato. Isnaldo Bulhões, deputado pelo MDB de Alagoas, é outro rosto que pode pintar na disputa. Ele está no 2º mandato e é suplente da Comissão de Constituição e Justiça.
No Senado, o principal nome para o cargo de presidente é o de Davi Alcolumbre, do União Brasil. Ele presidiu a casa entre 2019 e 2021. Atualmente, o senador pelo Amapá é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos colegiados mais importantes do Senado. Outro nome cogitado é o da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Ela está no primeiro mandato e relatou à CPI que investigou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Há ainda outra candidata possível, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Ela concorreu às eleições para presidente da República em 2022. Tanto na Câmara quanto no Senado, ainda não há uma data para o início da campanha pela eleição. O que a política entender que são espaços de poder possíveis de ser negociados para se pleitear uma presidência da Câmara dos Deputados, uma presidência do Senado, é isso que eu imagino que vai ditar o momento em que as negociações comecem a ser feitas, mas, de novo, sem que haja prazos legais para que os pleiteantes a esses cargos comecem a fazer as suas negociações para que haja a convergência maior em torno do seu nome. As eleições para as presidências das duas casas despertam muito interesse porque os líderes podem influenciar na pauta política e econômica do país. Os presidentes ditam o andamento dos trabalhos e definem quando projetos importantes são colocados em votação. Além de decidir a pauta a ser votada na casa, o titular da Câmara reúne o colégio de líderes dos partidos e é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. Ele também é responsável por dar ou não seguimento a pedidos de impeachment contra o presidente da República. Já o titular do Senado também preside o Congresso Nacional e é o responsável por sessões conjuntas em que são votadas matérias vetadas pelo governo e o orçamento anual. O presidente do Senado também empossa o presidente da República e é o terceiro na linha de sucessão no país. Na Câmara, a eleição é com urna eletrônica e ganha quem tiver maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos. No Senado, a votação é em cédulas de papel. Nos dois casos, o voto é secreto. O que foi motivo de polêmica em uma das disputas mais acirradas e conturbadas entre os senadores, realizada em 2019. Naquele ano, Davi Alcolumbre saiu vitorioso com 42 votos, uma a mais do que o mínimo necessário. Em meio às discussões, a senadora Cátia Abreu tomou uma pasta de documentos da mão de Alcolumbre. Ela questionou que, como pré-candidato, ele não poderia presidir a sessão. 4 candidatos desistiram da disputa durante as votações. Um deles, o senador Renan Calheiros, principal opositor de Alcolumbre, retirou o nome depois dos senadores aprovarem uma mudança para que o voto fosse aberto. A decisão depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e a eleição foi com voto secreto. Os regimentos da Câmara e do Senado trazem essa eleição secreta porque é muito importante que haja a preservação da independência e da liberdade do parlamentar em votar e que isso não traga depois maiores problemas para aquele que tenda a votar em um candidato A ou B. Vamos voltar a Brasília para conversar com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Kennedy, por que a sucessão às presidências da Câmara e do Senado começou tão cedo, né? Já que essas eleições só vão acontecer em fevereiro do ano que vem? O que está acontecendo? Oi, Augusto. Bom estar de volta com você, com a Amanda, com quem está nos assistindo. Augusto, há razões distintas. No Senado, a sucessão está antecipada porque está muito claro que o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, deverá ser eleito presidente do Senado. Ele tem apoio do atual presidente, do Rodrigo Pacheco, costurou um amplo leque de apoios, inclusive o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, está nos bastidores trabalhando pelo Davi Alcolumbre. E aí, senadoras como Elisiane Gama, a Soraya Tronic, acham importante, nunca houve uma mulher na presidência do Senado, elas estão com essas candidaturas para tentar fazer algum movimento, mas elas têm pouca chance. Já na Câmara, está antecipado, Augusto, porque está uma confusão danada, há um racha no Centrão. Da última vez, o Lira ganhou quase por unanimidade, ele teve muitos votos e ganhou de uma maneira muito fácil. Agora, há uma divisão. Parte do Centrão não quer apoiar o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que é o candidato
do Arthur Lira. E aí estão articulando o Marcos Pereira, que é do Republicanos, ou até o Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, do mesmo partido do Lira. O Aguinaldo Ribeiro é líder da maioria. E o Marcos Pereira, como vimos aí na reportagem da Maria Ferreira, é o presidente do Republicanos e primeiro vice-presidente da Câmara. Como tem um racha no Centrão e o Lula não está interessado em fortalecer o Lira, porque está vendo como é difícil essa relação, essa sucessão se antecipou. Então, são razões distintas. Um franco favorito no Senado e um cenário mais confuso na Câmara dos Deputados. Está ficando claro que o Lira vai buscar algum acordo ali com o Altino Cortez, com o PL, com a extrema-direita. Já fez um sinal hoje, desistindo do PL das fake news. Amanda e Augusto. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que o número de médicos triplicou nos últimos 24 anos. Apesar de o país nunca ter tido tantos profissionais, a distribuição pelo território nacional ainda é um desafio. Mais de 288 mil médicos são homens. Já as mulheres são mais de 287 mil. São mais de 575 mil em atividade. O número é um salto em relação ao último levantamento, em 2016, quando o índice era de 2,03. E mais ainda, quando o Brasil tinha, em média, menos de um médico para cada 1.000 habitantes. O avanço coloca o país à frente dos Estados Unidos, Japão e da Coreia do Sul. Mesmo com o cenário positivo, a preocupação está na distribuição de profissionais pelo território nacional. A região Sudeste concentra mais da metade dos médicos do país, seguido pelo Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Já o Norte do Brasil tem o menor índice, menos de 5% dos profissionais atuam na região. De acordo com o CFM, o crescimento é resultado de novas políticas de educação e a abertura de novos cursos e vagas no Brasil. A crescente demanda por serviços de saúde e o envelhecimento da população também se tornaram atrativos para novos profissionais. A Justiça não aceitou o novo pedido de prisão do empresário da Porsche que matou um motorista de aplicativo em um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Ele terá de cumprir medidas cautelares e depositar R$500 mil em uma conta judicial. Ao vivo, a repórter Júlia Fermino traz todas as informações desse caso para a gente, direto da delegacia que investiga, né? Como é que essa decisão foi tomada hoje no final da tarde, não é, Júlia? É isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, para Amanda, para quem está acompanhando a gente aqui no Rede TV News. Foi divulgada agora há pouco medidas cautelares que o Fernando, que conduzia a Porsche, deve cumprir, como, por exemplo, não sair da cidade por mais de 8 dias e nem mudar de endereço sem antes comunicar à Justiça. Ele também não pode se aproximar de testemunhas ou então do sobrevivente e também precisa depositar em até 48 horas após receber uma intimação o valor de R$500 mil em uma conta judicial a título de fiança. Ele também vai precisar entregar o seu celular em 24 horas e teve a sua CNH suspensa mais uma vez. A gente também lembra que hoje, mais cedo, a ACT comunicou que 2 das câmeras de radar que ficam ali próximo do momento do local do acidente também estavam desligadas e por isso não registraram a velocidade em que a Porsche estava. Isso compromete um pouco as investigações. Segundo a ACT, ainda os equipamentos precisam de atualização, estão passando por essa atualização e devem voltar a funcionar no fim desse mês agora de abril. Nessa semana, a polícia também vai ouvir a namorada do Fernando e julga esse depoimento como fundamental para entender a investigação. Eles também aguardam imagens das câmeras usadas pelos policiais, as câmeras corporais, para entender um pouco mais da situação. Além disso, a gente atualiza o estado de saúde do amigo do Fernando, que também estava ali no acidente e... Por enquanto, ele segue internado, retirou o baço, também teve fraturas na coluna, segue internado em UTI, em coma induzido. Volto com vocês aí no estúdio. Que acidente grave, né, Júlia? Que a justiça seja feita. Muito obrigada. O Brasil se despediu ontem de um dos maiores nomes da literatura infantil, o escritor Ziraldo. O domingo foi de despedida e também para celebrar a vida de Ziraldo. Missão cumprida. Uma caminhada tão bonita, uma estrada tão bonita que veio de Caratinga e conquistou o mundo. Ziraldo,
Eu amo, Ziraldo, eu te amo, Ziraldo. Em uma cerimônia aberta ao público, parentes, amigos e fãs do artista estiveram no Museu de Arte Moderna, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Filhos, netos, sobrinhos, colegas de profissão. A nossa família gira em torno dele, em todas as gerações, para trás também. Ele é o sobrinho predileto de todas as tias, neto predileto do avô. E os filhos, os netos, os sobrinhos são completamente vidrados nele. Obrigada pela sua companhia, pela audiência. O Rede TV News fica por aqui. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.